Uma boa noite. Sejamos todos bem-vindos, né? Aqui a gente vem cheio de esperança, buscar a luz, a cura, e a gente sim é acolhido com muito amor, com respeito, com carinho e com responsabilidade. E assim, vamos rogar a Deus a sua bênção, a Jesus a sua luz, a Maria o seu amparo, a toda a espiritualidade amiga, esses irmãos franciscanos que assistem à casa junto à corrente dos médicos, liderada por Bezerra de Menezes, para que todos juntos nos amparem, para que realmente a gente saia daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Bem, hoje nós vamos fazer um exercício em cima da nossa doutrina, porque ela se baseia em filosofia, ciência e religião. Então vamos tentar fazer aí alguma coisa em cima dessa meia hora. Nós vamos filosofar, usando a ciência, para depois a gente ir na parte religiosa. Então, se nós olharmos o universo, ele acaba sendo um grande paradoxo na nossa vida, porque ele desafia as lógicas do nosso conhecimento, porque é algo incomensurável. Então, vamos analisar da seguinte forma: a Terra é uma microesfera que está girando no universo. Ninguém duvida disso, né? Então, e é redonda. Porque tem gente que fala que a Terra é plana, né? Mas enfim. Então vejam bem, ela gira em torno de si mesma, que é a contagem do dia, às 24 horas. E ela orbita em torno do Sol, que é o ano, 365 dias. Só que nós estamos viajando constantemente a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Nós achamos que estamos parados, mas nós não estamos parados. Porque nós estamos pendurados, vamos dizer assim, no nada. O que nos segura? Nada. Tem nada em volta de nós. Mas nós estamos suspensos, pendurados nesse nada, porque existem duas forças. Uma é a gravidade, que ela faz com que a gente fique grudado aqui na Terra, vamos dizer. A gente pula, cai. Pula, cai. Por quê? Porque ela nos puxa. E existe a outra força que é chamada de inércia, que é aquela força que é levada em conta aquela velocidade que nos empurra para fora. Uma puxando e a outra empurrando para o universo. Então, uma e a outra se anulam e nós nos mantemos em equilíbrio. Olha a importância dessa palavra. Então, ao lançar isso para o espaço, nessa velocidade gigantesca, essas forças, então, como já disse, elas se juntam e nós estamos equilibrados. Então, nós fazemos realmente parte de um sincronismo perfeito do universo. O desenvolvimento da ciência, ele voa pelo tempo.
É muito rápido. Então, se nós pegarmos desde lá de 1609, Galileu Galilei, aquele um dos primeiros lá que fez o telescópio, e o de hoje, que é o mais moderno de todos, que é o James Webb, o nome dele. E ele orbita o Sol a 1,5 milhão de quilômetros distante de nós. Então ele realmente é o nosso olho no universo. Através dele nós enxergamos as galáxias, os cosmos, até onde ele tem capacidade de enxergar, que com certeza é pouco, que o universo é imenso, incomensurável, principalmente para a nossa inteligência, no grau em que nós estamos. Então, nessa imensidão, se nós não tivermos um ponto de referência, nós ficamos doidinhos. Fica difícil de entender as coisas, porque vamos imaginar o seguinte: nós temos os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Tá bom. Vamos fazer de conta que acima de nós tem um planeta, um abaixo, outro, um esquerda, outro à direita, outro. Norte, sul, leste e oeste. Vamos dizer que fosse só isso. O meu norte é o sul daquele que está em cima. Assim como o meu sul é o norte daquele que está embaixo. Assim vice-versa. Leste, oeste, oeste, leste. Aí começa a dar um nó, né? E é isso que é importante, que é isso que é a filosofia. Fazer essa análise. E vamos um pouquinho mais. Agora, se nós tivermos como referência, como ponto referencial, a Terra, pronto, está tudo resolvido. Norte, sul, leste, oeste, aí tem noroeste, tem centro-oeste, tem, enfim. Não? Agora, outra coisa, para a gente raciocinar, para a gente pensar, é refletir. A Terra, então, é uma esfera. Muito bem. Nós estamos em pé, deitado, de lado ou de ponta cabeça? Porque é tudo como se estivesse espetado numa bola. Não é assim, cabelinho, né? Que é só em cima, embaixo não tem mais nada. Não. Vamos pôr assim, se tem um norte aqui, nós estamos aqui. Meio para baixo ainda já. E o pessoal da Patagônia, então, está de ponta cabeça. Vamos, né? Aqueles laboratórios que ficam no Polo Norte e no Polo Sul, então, um está em pé e o outro está de ponta cabeça. Exatamente. E isso tudo porque nós não temos um ponto referencial. A verdade é que nós estamos grudados na Terra. E o mesmo ocorre. Agora sim. Agora vamos começar a mudar um pouco. Agora nós falamos de ciência, filosofia, para a gente agora adentrar um pouco e raciocinar um pouco sobre a religiosidade. No atual estágio que nós estamos, nesse estágio evolutivo, é essencial, então, termos, sim, um ponto referencial.
realmente, senão a gente fica duvidando de tudo, parecendo estagiar, na realidade, no mundo animal e não no mundo hominal. É um animal que está aí. A nossa doutrina, então, ela se fundamenta, ou seja, ela tem como ponto referencial aquelas questões respondidas pelo Espírito da Verdade e que foram compiladas no Livro dos Espíritos, de 1 a 1019, e ainda se desdobra em muitas outras questões, A, B, C, D, E, enfim. Então vamos raciocinar da seguinte forma: esse Espírito da Verdade ilumina os nossos passos, orienta a nossa vida. Lá na questão 1, que é Deus? Então, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. Na questão 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia, modelo, referência? Resposta curta, uma única palavra: Jesus. Ele, então, para nós, é a personificação da perfeição. É o Espírito mais perfeito, mais puro que aqui encarnou. Veja bem, ele é extremamente moral, ele é extremamente amor. Esse é Jesus. E a humanidade deve seguir para atingir a evolução espiritual. Assim respondeu. Agora vamos lá. Assim, Jesus é o nosso ponto de referência. Na nossa vida, Jesus é o ponto referencial. Aí sim nós vamos dar sentido à vida, porque Ele é o farol que ilumina os nossos passos, a nossa caminhada, para que a gente possa realmente progredir nessa senda, nessa escalada, né? Onde nós vamos indo degrau a degrau e vamos evoluindo. Quem pratica o bem, então, faz do seu coração a morada de Jesus. Bem diz a nossa doutrina que fora da caridade não há salvação. E é bem exatamente isso. Porque falar é fácil. Se ensinar, o papagaio fala e fala tudo. Faz oração, xinga, assovia, grita, enfim, tudo aquilo que ensinam a ele, ele faz. Mas não é o nosso caso.
Nós não queremos ser papagaios. Nós queremos buscar, sim, a verdade de Jesus, fazer ela crescer dentro de nós e, com isso, evoluirmos, progredirmos, e nessa busca incessante pela luz na nossa vida, a conexão se faz e a gente segue. Tudo pela graça de Deus. Tudo. Então, meus queridos, vamos adiante. Portanto, então, vamos recapitular. Quem tem Jesus como modelo e guia, não se perde, se orienta. Aqui vale lembrar dos reis magos. Olha que interessante, né? Que os reis magos seguiram o quê? A estrela guia, que foi caminhando e levou ao encontro de quem? Jesus, José e Maria. Olha que interessante. Sempre Jesus. Sempre. Feliz daquele que compreende, para não se perder, para não ficar aí translocado. Por isso eu dei aqueles exemplos, o inicial, aquela filosofada em cima de estamos em pé, de lado, do ponta cabeça, o meu norte é o sul do outro, enfim. É exatamente para isso, para que a gente tenha como referência Jesus na nossa vida, e Ele sim ser o nosso norte, a nossa essência. Porque as nossas escolhas, vejam bem, as nossas atitudes, elas é que ditarão o que nós temos no nosso coração, o desejo e a referência. Vamos lá um pouquinho mais longe, então. Vamos lembrar aqui Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. É uma passagem muito interessante, porque aqui fala do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e aquele insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, nessa analogia, Jesus é a rocha, a casa é a vida, a areia, a materialidade. Aí fica fácil. Porque aquele que constrói a sua existência em Jesus, vem as tempestades, vem chuvas fortes, ou seja, as dificuldades, os problemas, o nosso dia a dia que não é fácil, os inimigos que encontramos pelos caminhos, os amigos também, que é aquela aragem, né, de vez em quando, mas não pode acostumar, porque geralmente é tempestade que vem. Enfim, é a rocha que nos ampara, é a rocha que segura, porque esse alicerce está em cima dos fundamentos evangélicos que Jesus aqui deixou. Agora, por outro lado, o insensato.
baseia sua vida apenas e tão somente na materialidade, ou seja, eu vou buscar o ter e não o ser. Então, eu tenho o carro, eu tenho a casa, eu tenho dinheiro, eu tenho terreno, eu tenho, tem, mas não tem nada. A verdade é essa, não tem nada de essência. Essa é a areia, porque nas primeiras rasteiras que leva, das dificuldades, as tempestades de problemas que vêm, são os primeiros que sucumbem, que se sentem derrotados. Por quê? Porque não tem algo essencial para se amparar. Não consegue ficar em pé. A casa rui, desmorona. Vira o quê? Escombro. Então, toda essa nossa conversa breve, essa explanação que eu fiz, usando a filosofia, usando a ciência e agora a religiosidade, nós passamos a compreender, eu acredito que eu espero ter passado esse recado, de o porquê a nossa doutrina é algo diferenciado. Por quê? Porque ela nos leva à fé raciocinada e não uma fé dogmática. O mundo está pendurado porque Deus está segurando. Não, o mundo está pendurado porque as duas forças se anulam e tornam-se em equilíbrio. Ponto. Olha aí a ciência respondendo. Aquilo que era filosofia, a ciência provou. Então a minha fé é que, está lá na primeira pergunta, Deus, que é a causa primária de tudo, é a inteligência suprema, criou tudo. E essa é a nossa referência. Porque se nós não tivermos essa referência, esquece. Aí então pode jogar toalha, porque esse aí não tem jeito. Porque fica um incrédulo, E só o amadurecimento é que vai fazer com que essas pessoas um dia entendam. E é esse o processo evolutivo. Quantos ateus, aqueles que se dizem ateus, eu nunca vi, mas eu já ouvi, não é da nossa doutrina, mas vai adentrar no avião, faz o nome do Pai. Você não acredita em nada, como que você está rogando a um Criador? Interessante, E tem muito que se diz ateu, que é muito mais caridoso do que aquele beato. Aquele que se diz, que louva, que ajoelha, até no milho se for preciso, mas não tira uma moeda do bolso. É complicado. Então, esse ateu não é à toa. O trocadilho, Realmente ele é uma pessoa caridosa.
Então lá no fundo, ele está fazendo o bem. E nós bem sabemos que quem faz o bem para o outro está exatamente recebendo da mesma moeda o mesmo que está fazendo para o próximo. A reciprocidade, a ação e reação, a causa e efeito. Olha como a nossa doutrina é rica, ela é essencial. Não estou puxando o saco não, viu? Verdade. Dá tempo de falar. Quando iniciei, lá na década de 80, eu fui lá na União, ouvi o Walter Acorce, lá estava ele lá, palestrando lá na frente. Eu entrei pela lateral, fiquei 2 minutos e saí. Falei, não é para mim. Olha que interessante. Passou anos para eu voltar. Aí quando eu voltei, eu acordei. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Despertar. Está dado o recado? Muito obrigado por me ouvirem, viu? Desejo a todos aí uma excelente noite e uma semana abençoada.